Eclesiastes capítulo de número 6, verso 10 até 7:14. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveito é este ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá a vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Que Deus nos abençoe através da leitura desse texto, e nós então, mais uma vez, continuamos a exposição nos nossos domingos, nas nossas noites de domingo, no culto, o estudo, a pregação no livro de Eclesiastes. Hoje, capítulo 6, de 10 até 7, capítulo 7, 14. É provável que você tenha assistido aquele filme do Steven Spielberg, O Resgate do Soldado Ryan. A última cena desse filme é emocionante, e não há quem tenha assistido o filme que não fique com um nó na garganta e se pergunte a si mesmo se de fato realmente valeu a pena, se de fato nós já fizemos tudo o que deveríamos fazer nessa vida. É uma cena onde James Ryan está velho, após mais de 50 anos, ele vai então com a sua família visitar o cemitério dos soldados da Segunda Grande Guerra, lá na Normandia, região da França hoje. E ele vai andando entre as cruzes, e de repente lágrimas caíram pelo seu rosto. Ele, emocionado, ajoelhou-se diante daquela cruz, do túmulo do capitão, que como naquela hora ele se lembrava muito claramente da sua ordem, da sua última ordem: faça valer a pena, faça por merecer. Quem de nós pode ver uma cena como essa sem fazer essa mesma pergunta: como tem sido a minha vida? O que significa ter uma boa vida? É interessante que o verso de número 12
levanta exatamente essa questão. Capítulo 6 de Eclesiastes, verso de número 12. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Qual é a boa vida? Como se deve viver a boa vida? E ele, a partir do capítulo 7, verso 1 até o verso 14, na verdade todo o capítulo 7 é uma resposta a essa pergunta. Como? O que é bom para o homem? Que tipo de vida vale a pena viver? Qual é o tipo de vida que não nos leve a todos os dias da nossa existência achar que temos uma dívida tão grande? Qual é a boa vida? Quando se vive uma boa vida? Em primeiro lugar, note aí, versículo de número 1. Quando se busca a verdadeira reputação. Quando se busca a verdadeira identidade. Ou quando se busca a verdadeira reputação. O que diz o verso de número 1? Melhor é a boa fama do que o unguento precioso. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. A nossa versão em português perde a sonoridade dessa sentença, que é construída, na verdade, através de um trocadilho. Fama, aqui em hebraico, é Shem, ou nome. E unguento, também na língua hebraica, é Shemen, ou o óleo, na verdade, que está para unguento, é a palavra óleo. Ou seja, na língua hebraica, há uma frase mais ou menos assim, Tov Shem, Shemen Tov. A poesia hebraica, ela trabalha muito com a sonoridade, para que exatamente possa ser gravado isso. As primeiras pessoas que leram essa passagem, certamente elas ficaram impressionadas com a construção, coisa que na nossa tradução certamente perde. No conceito hebraico, o nome de uma pessoa é algo especialmente muito importante, porque identifica exatamente o que a pessoa é. Esse é o seu nome, diz certa vez Esaú, quando se sentiu lesado, reclamando para os seus pais. É o seu nome exatamente isso. Isso é o que ele é. O nome de Deus na Bíblia, o nome de uma pessoa, sempre é carregado de um significado muito poderoso. É claro que não precisamos trazer isso para a nossa cultura. É claro que isso não tem sentido para nós. O nome de alguém, para nós, isso não representa o quanto de peso há, por exemplo, no Antigo Testamento. Mas na Bíblia isso é significativo. Revela a identidade da pessoa. É como afirmar a singularidade especial entre os outros. Esse é o nome dele. Um bom nome, segundo o texto, equivale à sua fama. Por isso que é traduzido na nossa língua como fama. A glória dos grandes homens. É interessante que entre os outros povos, como se chegava à fama, como alguém se tornava famoso, como ele tinha um grande nome, dependia exatamente dos seus feitos, do que ele fazia. Mas segundo a Bíblia, a nossa reputação, ou nosso nome, um bom nome nunca se faz pelo desempenho pessoal, pelas obras que nós realizamos, pelas obras que nós fazemos. É Deus, na verdade, que dá esse nome. Desde o Éden, nos apresentar diante de Deus é sempre um problema muito sério. É quando nós, na verdade, mostramos a nossa verdadeira identidade, aquilo que de fato nós somos. E é especialmente a partir de Abraão que nós aprendemos de uma maneira muito clara que Deus precisa dar ou pôr o seu nome, na verdade, em nós. É a partir de Abraão, capítulo 16, capítulo 17, em que é formulada de uma maneira impressionante a famosa doutrina que é no Novo Testamento e foi para os tempos da Reforma algo tão precioso, a descoberta de que alguém
só pode se apresentar diante de Deus, só pode ser declarado justo diante de Deus mediante a fé. De que nós não podemos confiar, estribar na nossa própria justiça para nos apresentar diante de Deus, mas nós dependemos que o próprio Deus coloque o seu nome, a sua justiça em nós. Agora note aí a segunda frase, interessante, porque ele fala sobre o nome que é mais precioso do que o óleo perfumado, unguento precioso. E o dia da morte, é a segunda frase, melhor do que o dia do nascimento. Qual é a conexão, na verdade, entre essas duas frases? Mas não. Se a gente analisar bem, há conexão sim. O unguento precioso, ou o óleo precioso, era usado especialmente em dias festivos, ou também nos dias dos funerais. As famílias mais pobres não tinham perfumes preciosos, então se dizia que o nome ou a fama era o perfume mais precioso que alguém tinha. Ou seja, quando você liga o bom nome ao dia da sua morte, você percebe exatamente o que o autor está querendo dizer. Essa é a ligação que o pregador faz, que o Coelé faz, que o Eclesiastes faz. É que a nossa identidade, ou o nosso bom nome, o nome que Deus nos dá, o nome que nós recebemos do próprio Deus, é que na verdade vale, sobretudo, naquele dia em que nós estaremos cara a cara, frente a frente com Deus. Em nome de quem você se apresentará perante Deus? Esta é a questão mais importante da vida e da morte também. O pavor da morte que muitas pessoas experimentam, diz Hebreus capítulo de número 2, verso 14 ao verso 16. Porque exatamente aquele que é o nosso inimigo, o diabo, Satanás, tem o poder de causar pavor nas pessoas. E foi exatamente o Senhor Jesus Cristo que, com sua encarnação, vida, morte e ressurreição, diz Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, que venceu aquele, tirou o poder das mãos daquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Como nós sabemos disso? Como nós podemos entender isso? Pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando recebemos a Cristo pela fé, a Bíblia diz que nós somos justificados mediante a fé. E Paulo diz no capítulo 5, como resultado da justificação: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a justificação, portanto? É a declaração de que nós estamos absolutamente limpos, nós estamos absolutamente perdoados dos nossos pecados. É quando exatamente pela fé nós entendemos que os méritos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que Ele alcançou desde o dia em que Ele entrou na vida humana, pelo bebê de Belém, até o dia da sua morte na cruz do Calvário, todos os 33 anos de vida sobre a face da terra, foram vividos de uma maneira perfeita, obedecendo cada mandamento de Deus que eu e você pecamos, transgredimos. E quando na cruz do Calvário Ele diz: está consumado, está pago, significa que quando eu creio em Cristo, aquilo vale para mim. Deus faz uma mudança maravilhosa, uma troca maravilhosa. Pega aqueles 33 anos de vida, de justiça perfeita, coloca na minha conta, e pega os meus pecados e coloca na conta de Cristo. Por isso Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O pecado, em primeiro lugar, não causou um grande problema, não foi em nossa vida, embora tenha causado.
todo tipo de malignidade, de corrupção. Mas em primeiro lugar, pecado causou um problema diante de Deus no céu. E para perdoar os nossos pecados, para nos limpar dos nossos pecados, Deus mandou o seu Filho. Quem tem um bom nome, esse é o nome. Quem tem um bom nome, vai para o dia da morte, sem nenhum problema. Ele se apresentará diante de Deus, completamente perdoado. E a morte já não é um terror. O cristão, segundo a Bíblia, não precisa ter medo da morte, porque ele está justificado. Quando ele chamar a todos perante a sua face, no dia do juízo final, para prestar contas, alguém, o sangue de Jesus, a obra de Cristo falará por ele. Agora, se você não tem a Cristo Jesus como seu Salvador, tema a morte. Você aí sim tem toda a razão de ter pavor da morte. A pergunta de número 60 do Catecismo de Heidelberg, da Igreja Reformada Holandesa, toca exatamente neste ponto. Como você é justo perante Deus, é a pergunta. A resposta diz assim: somente por verdadeira fé em Jesus Cristo, mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus, e de não ter guardado nenhum deles, e de ser ainda inclinado a todo mal, todavia Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador, e como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Este benefício é meu, somente se eu o aceitar por fé, de todo o coração. Isso é ter um bom nome, porque alguém, Cristo Jesus, desempenhou bem o papel. Ele adquiriu uma boa reputação. Se um dia eu enfrentar o dia da minha morte, sem ter o nome de Jesus sobre mim, eu estarei perdido. Se eu tiver recebido por graça o perdão dos meus pecados, então será um tempo de gozo e de alegria. Segundo lugar, essa é a primeira condição para a boa vida, para uma vida boa. O soldado Ryan ficava preocupado: será que eu desempenhei bem o papel? Viver uma vida tentando desempenhar o melhor deve ser muito triste. Nós nunca vamos conseguir um desempenho, uma performance perfeita do quanto Deus na verdade exige. Mas se nós confiarmos em Cristo Jesus para a nossa justificação, se nós dependermos de Jesus Cristo para nos dar o seu nome, então, de fato, essa será a melhor vida. Nós vamos viver neste mundo com uma consciência justificada. Nós vamos experimentar certamente momentos de inadequação. Vamos nos sentir certamente inadequados. Certamente. Nós nunca conseguiremos agradar completamente a Deus. É verdade. Mas todas as vezes em que a culpa começar a tomar conta da nossa consciência, nós precisamos nos lembrar do Evangelho, de que Cristo morreu para pagar pelos meus pecados, pelos seus pecados. É pelo desempenho de Cristo que nós fomos salvos. É pelo desempenho de Cristo que nós temos justificação. É pelo desempenho de Cristo em nosso favor que nós podemos ter a consciência tranquila diante de Deus. Se nós ficarmos tentando procurar dentro de nós mesmos, como a religião do nosso tempo, da autoajuda, esse é o grande problema. Descubra o potencial que há dentro de você, o Deus que há dentro de você. Você estará perdido. O que há dentro de nós, segundo a Escritura? Um mundo de sujeira, de sujidades, de imoralidades e de todo tipo de ódio e todas as coisas. É isso que está dentro de nós. O profeta Jeremias diz que o nosso coração é desesperadamente corrompido. Quem o conhecerá?
E como não se pode mudar as manchas de um leopardo, como não se pode mudar a cor de uma pessoa, assim nós não podemos tirar de dentro de nós qualquer bem. Não há justo, nem sequer um, diz a Escritura. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Romanos capítulo 3, verso 10 em diante, Paulo diz, é a conclusão que ele chega. Somente pela performance de Cristo, pela obediência de Cristo aplicada a nós. O catecismo diz, eu posso me considerar uma pessoa como se nunca tivesse pecado. Deus afasta de mim os meus pecados. Segundo a imagem do profeta Miqueias no capítulo 7, é como se ele lançasse os meus pecados na profundeza do mar. Como diz o Salmo 103, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados e as nossas culpas. Ele é grande em misericórdia. Segundo lugar, quando a vida boa, a vida que vale a pena viver, deve ser vivida quando se avalia a vida com profundidade. Verso 2 ao verso 4, o pregador nos diz que o homem sábio descobre o que ele é e a verdadeira vida e o sentido dela e o seu próprio destino, não no ruído e no barulho das festas, mas no silêncio que envolve os momentos mais sérios e trágicos da vida. O pregador faz aqui uma interessante distinção ou divisão, uma distinção fundamental. Note bem entre esses versos, há a vida interior, ele distingue da vida exterior. Há aqueles que acham que a boa vida é viver um carnaval todo dia, é viver gozando a vida todos os dias, de festa em festa, de bares em bares, e isso nós percebemos claramente na nossa sociedade. As pessoas estão se entretendo e buscando e ganhando e buscando entretenimento para que possa de fato esconder a vaziez total em que elas vivem em suas almas. Viver o folguedo, o ruído, o barulho das festas não favorecem a reflexão do homem sobre o seu destino, segundo o pregador. Mas diante da presença de um cadáver, você realmente quer ser sábio? Ou seja, você quer saber como viver a vida, como viver a verdadeira vida, a vida realmente boa, como se deve viver, como é a sua proposta, a partir do versículo 12 do capítulo 6. É quem toma consciência da sua finitude, adquire noção dos limites e consegue vencer a frivolidade do tolo. Por quê? Tanta gente fica jogando para frente importantes decisões da vida, tolerando tanto tempo coisas erradas em suas vidas, porque elas acham que vão conseguir driblar a morte. Conversamos com algumas pessoas dentro dos nossos gabinetes, visitamos algumas pessoas desafiando para que elas tomem ciência da finitude de suas vidas, para que elas encarem Deus a sério, a sua vida a sério nesta vida, e que existe um Deus que certamente os encontrará um dia, e elas ficam pensando que podem jogar para frente indefinidamente. Mais um tempinho, ainda não é hora. Ainda não veio o meu tempo. A Bíblia diz que o seu tempo é hoje, nunca amanhã. Quem pensa dessa maneira está tentando exatamente viver a vida assim, no folguedo das festas, ou algum outro tipo de subterfúgio. O pregador diz aqui que esse é o tolo. Lembra-te que você é mortal. Nós vamos morrer. A grande sabedoria, e é impressionante como os mais jovens, na verdade, nunca pensam nisso. Mas o Coelé, ou o sábio Salomão, diz aqui, melhor é ir à casa do luto do que à casa da festa. Em terceiro lugar, esse texto nos ensina também sobre a vida boa, a vida que vale a pena viver, entre os versos 5 a 7. A vida boa é vivida quando se é ensinável. Qual é a boa maneira de se viver?
Aqui entre esses versos, o Eclesiastes nos ajuda a perceber a diferença entre a vida do sábio e a vida do tolo, do insensato. O sábio, diz o texto, gosta de aprender, até através da repreensão. O tolo gosta de piada, gosta de brincadeira, gosta de entretenimento. Já viu que nós gostamos demais, irmãos, de ensinar, mas nunca de aprender? E da repreensão, então? Nós gostamos de elogio, mas segundo o pregador, nós deveríamos pensar muito seriamente quando as pessoas de fato nos confrontam e questionam os nossos posicionamentos. O mesmo Salomão faz uma declaração em Provérbios 27, verso 6, que é muito importante, que eu tenho, na verdade, carregado desde a minha mocidade, difícil de ser vivida. É um provérbio complicado. Ele disse no capítulo 27 de Provérbios, verso 6, leais são as feridas feitas por aquele que ama, porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Nós achamos que o nosso melhor amigo é aquele que fica batendo nas nossas costas, mesmo quando a gente está errado, e dizendo assim, muito bem, eu estou com você, eu estou com você, venha o que vier. Esse não é seu amigo. Esse é seu pior inimigo. Quando não há confronto, quando as pessoas estão no caminho da tolice, e escolhem os piores caminhos da vida, e não há ninguém que diga, você está errado. Isso é a pior coisa. Quando Davi, do alto do seu palácio, está lá registrado em 1 Samuel capítulo 11, viu uma mulher, que não era sua mulher, e olhou para ela, desejou-a no coração, mandou os seus servos a chamarem, nenhuma pessoa disse para ele, rei, essa mulher não é sua, é adultério. Não houve ninguém, o texto diz que todo mundo simplesmente chama para lá, chama para cá, ninguém chamou atenção, mas diz que leais são as feridas, feitas por aquele que ama. Segundo o Coelé, segundo o pregador aqui, o mestre, o sábio é aquele que aceita o confronto, que é ensinável. Impressionante que uma das marcas do nosso tempo é que nós temos dentro das nossas igrejas pessoas não ensináveis, pessoas que não gostam de ouvir, pessoas que não têm ouvidos para ouvir. E é talvez por isso que o refrão das cartas do Apocalipse seja o mesmo em todas as 7 cartas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantas vezes pregamos, proclamamos a verdade, quantas vezes sua mãe, seus irmãos ou qualquer pessoa confrontou você. Você está errado. 4º lugar, o que é a vida boa? O que é a vida que vale a pena ser vivida? Quando se é paciente em relação à vida. Versos 8 até verso 12, nessa passagem, nós percebemos 2 conceitos que estão demonstrados em forma de antítese. Primeiro, princípio e fim, verso 8, 9, 10, e paciente e impaciente estão aí. Em várias áreas da vida, é assim. Não vence quem começa bem, mas quem termina melhor. No confronto bélico, ganha quem conquista a última batalha. Não adianta boas intenções se não se persevera até o fim. Ele está denunciando aqui aquilo que é uma marca de todas as épocas, mas como a gente está vivendo nessa, eu não quero aqui ser tomado por aquilo que C.S. Lewis chama de um esnobismo cronológico, de dizer assim, o nosso tempo é o melhor dos tempos, né? Como o nosso ex-presidente, nunca na história desse país, é como se vivêssemos o melhor. Não, mas como nós estamos vivendo nesta geração, é impressionante ver como nós somos imediatistas. E essa é uma característica especialmente dos nossos jovens. Imediatismo, querem as coisas a toque de caixa, querem as coisas prontas, rápidas. Por isso que
Tantas besteiras fazem. É a marca, muitas vezes, da juventude, mas é a marca também dos mais velhos, que querem que as coisas aconteçam rápido. Jesus nos conta uma parábola que talvez ilustre exatamente isso. Mateus capítulo 21, verso 28 a 32, a parábola dos 2 filhos, que quando fala para 2 filhos fazerem alguma coisa, um deles diz prontamente, já vou. Não avaliou, não pensou, imediatamente ele disse, vou. Mas depois não foi. Mas aquele que disse que não, repensou, pensou, refletiu e foi fazer. E aqui, a partir do verso 9, o Eclesiastes nos dá exemplos. O primeiro, no verso 9, diz que o insensato, ele tem pressa. O paciente pode demorar, mas chega até o fim. O verso 10 nos fala daqueles que têm a utopia dos tempos perdidos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Ele não espera, ele acha sempre que o passado sempre foi melhor. Década de 70, de 80, né? As músicas evangélicas muito melhores. Tempo de vencedores por Cristo, tempo de tal. Nós precisamos do nosso tempo, fazer a diferença no nosso tempo, trabalhar aqui. Em quinto e último lugar, o que é a verdadeira vida, a vida boa, quando se reconhece a soberania de Deus? Verso 13 e verso 14. Se você voltar um pouquinho, aqueles primeiros versos do capítulo 6, verso 10 e 11, e esses 13, do capítulo 7, 13 e 14, estão afirmando, na verdade, a absoluta soberania de Deus sobre todas as coisas. O verso 10 e 11 do capítulo 6 parecem misteriosos, parece que não há ali o nome de Deus, porque não há ali literalmente o nome de Deus, mas ali está se falando de Deus, que é aquele que sempre está certo em todas as coisas. E é como se ele dissesse, sendo Deus certo ao fazer todas as coisas como de fato está. Viva então pela fé, confie nele, porque ele tem o melhor. Embora algumas coisas pareçam completamente fora do lugar, mas quando nós percebemos o grande quadro, a maneira como Deus dirige esse mundo, nós podemos ter certeza que de fato tudo Deus tem e está sob controle. Verso 13 e 14 agora, assim, do capítulo 7, diz claramente que tanto as coisas boas como as coisas ruins que acontecem, elas na verdade vêm pela mão de Deus. Ou seja, Deus em lugar algum da Bíblia diz que não é responsável por tudo que está acontecendo nesse mundo. Muitas vezes Ele utiliza-se de meios para que os fins sejam executados sobre a face da terra, mas Ele toma a responsabilidade de todas as coisas. Quando se assume esse tipo de fé, de que Deus é soberano e que controla todas as coisas, o bem e o mal, todas as coisas, como Isaías capítulo 45, verso 4 a 7, quando o povo estava para ser libertado do cativeiro, e as pessoas pensando talvez, por que nós sofremos tanto, por que estamos passando por todas essas coisas, questionando, será o diabo, o que está acontecendo, Deus perdeu o controle sobre tudo, por que nós estamos vivendo uma situação dessa? Deus assume, através da boca do profeta, foi eu que coloquei, eu fiz a luz, eu fiz a escuridão, eu fiz as trevas, eu fiz o bem, eu fiz o mal. Tudo acontece conforme a sua própria soberania dita. Quando é que se vive a verdadeira vida, a vida boa? Quando, irmãos, não vivemos pelo desempenho próprio, não confiamos no nosso nome.
Quando nós de fato entendemos que necessitamos, porque somos pecadores, do nome de Jesus. Quando, irmãos, conseguimos discernir as verdadeiras intenções do nosso coração. Quando percebemos que o mais importante é cuidar do nosso próprio coração e as inclinações dele. Quando estamos dispostos a sermos discipulados, quando nós reconhecemos que precisamos de fato de aprender, mesmo que seja através da repreensão, nisso está a verdadeira sabedoria. Quando temos ou vivemos a vida que vale a pena viver, quando não somos vencidos pelo imediatismo desses tempos, quando nós temos paciência, quando nós entendemos que Deus muitas vezes, e na maioria das vezes, não trabalha, não faz as coisas como nós gostaríamos, mas Ele tem planos e propósitos e quer, muitas vezes, fazer-nos compreender, até mesmo através do sofrimento, da dor. O imediatismo é um dos grandes males do nosso tempo, do cristianismo. Queremos tudo muito rápido. E quando reconhecemos, irmãos, que Deus está certo no que faz, o nosso coração descansa nele.